3, continue a posição na direita. 3-1, caindo 0 graus, 02, não autorizado pouso na direita. Olá, senhores, aqui é o Comandante Dantas mais uma vez e hoje estamos aqui para falar para vocês uma dicasinha sobre as novas provas IFR da ANAC que estão caindo ali, especialmente as duas, ó, neste exato momento. Deixa eu dar logo a dica de ouro para vocês. Nesse exato momento, estamos em, sei lá, fevereiro de 2023 e aproximadamente há uns 4, 5 meses atrás começaram a cair só duas provas na sua banca IFR, de PC IFR. Então, basicamente nunca foi tão fácil passar na prova da ANAC. Só tem caído duas provas, tá? 98% dos meus alunos falam, só caiu uma ou outra, que são basicamente as provas de Uruguaiana e as provas de Paulo Afonso, essa que está aqui na tela, né? Uma que decola em Aracaju, Santa Maria, e aí eu falo isso porque teve aluno que já viu e falou, pô, não é Aracaju, é Santa Maria, pô, dá no mesmo, né? Isso é basicamente nem olhar para a sua prova, é a galera que quer só decorar mesmo. Mas, basicamente, tem caído só essas duas provas, uma que decola em Santa Maria, no aeroporto de Aracaju, e pousa em Paulo Afonso, e outra que decola em Uruguaiana, se não me engano, e pousa em Florianópolis, passando por Porto Alegre. Bom, seguinte, nessas novas provas, existe uma série de novas provas, embora só essas duas estão caindo agora. Nessas novas provas existem alguns dados já entregues, as provas ficaram mais rápidas, inclusive, né? E eu tô aqui hoje para dar a dica de ouro: não brigue com a sua prova da ANAC. Basicamente, se ela te dá um dado, para que você vai buscar um dado por um método convencional? Então, vamos dar uma olhada para ficar mais claro em como isso funciona. Então, já vai deixando a curtida aí pra gente para mais vídeos como esse de dicas do IFR. Aqui a gente tem então basicamente o que eu estou falando, que seria um briefing rápido, né? Vamos a dados rápidos aqui sobre o nosso voo, que decola de Aracaju, 29 graus Celsius na superfície, às 17 horas, Aracaju nível do mar, claro, e vai subir até o FL 330. Ele dá esse dado de menos 49 graus Celsius e Mach 74, tá? O que acontece? Esses dados eu tirei totalmente aqui, ó, tá? Se vocês quiserem, comentem aí que eu posso deixar aí no link o download dessa prova com gabarito e tudo, de onde eu transcrevi ela aqui, tá bem bonitona lá para vocês, ó, tá? Embora essas navegações ninguém tenha as cartas 100% delas, então a gente meio que deu uma improvisada nas cartas. Então, olha só, tá falando aqui, ó, Metar de Aracaju, 29 graus e temperatura no FL 330, menos 49 graus. Tá aqui o dado na sua cara, que para que você vai brigar com esse dado? Tem muito aluno, tô vendo muito aluno errando, porque vai lá e faz o gradiente térmico. Né? Lembra lá das navegações antigas, onde ele não dava e você partia de uma temperatura de partida e ia embora. Então fazia, ó, 33 mil pés vezes 2, porque é a quantidade de subida, né? Vou sair do nível do mar, nesse caso, tá? 0. Vou até 33, então vou subir 33 mil pés. Para cada 1000 pés, eu perco 2 graus. Quer dizer que 33 vezes 2, vou perder 66 graus. Tinha 29, perdi 66, então vai estar menos 37 lá em cima. Logo, nós temos aqui 12 graus de defasagem. Pô, será que 12 graus de defasagem realmente é relevante? Será que se eu fizer com gradiente térmico dá errado? Vamos dar uma olhada na prática nisso aí que eu mostro para vocês. Trechos rápidos, tá? Tô só um mero exemplo, não estou fazendo a navegação, é realmente só uma dica. Mas vamos supor aqui, eu tenho 239 milhas para voar lá no FL 330. Isso é um fato lá da navegação, peguei de lá, tenho que voar 239 milhas em cruzeiro. Vamos dar uma olhada com as VAs. Para o Mach 49, para menos 49 graus, o Mach 74, que é a velocidade de cruzeiro desse cara, equivale a uma True Airspeed de 436, tá? Fazendo o mesmo cálculo no computador de voo, porém agora com menos 37, ó, fazendo o ajuste, fica mais quente, 12 graus mais quente, e portanto a aeronave voa mais rápido. Ganhei aproximadamente 12 nós aqui de velocidade usando essa temperatura de mais alta. Então deu aqui uma defasagem de 12 nós, e isso trazendo para a prática, então
436, 448, jogando regra de 3 para essas mesmas distâncias, né, 239 milhas para cada uma dessas velocidades, a gente vai obter, ó, 32.9, 32.0, ou seja, ganhei 0.9 minutos. Você vai provavelmente arredondar para 1 minuto esse erro, né? Então vamos pôr 1 minuto de erro arredondado. Ou seja, usando temperatura mais fria, vou voar mais lento, 33 minutos no trecho. Usando temperatura mais quente, vou voar mais rápido, 32 minutos no trecho. E esse 1 minuto faz diferença, de fato? Será que faz diferença? Principalmente para os consumos, pessoal. Porque a gente sabe que o consumo é em quilo ou em libra, nessas navegações novas quase sempre em quilo, né? Algumas têm até trazido galões também. E aí, vamos ver, ó, 5.000 quilos por hora. Então, em 33 minutos, vou gastar X. Fiz a conta, 2.750 quilos. Mesma conta, agora usando 32 minutos, 2.666 quilos. Ou seja, tenho aqui uma margem de quase 100 quilos. Isso faz você errar? Faz você errar. Não deveria, mas faz. Porque as provas são construídas dessa forma agora. Então, se você olha, por exemplo, a alternativa de uma questão qualquer, as margens de erro são justamente 100 quilos. Ó. 10.766, 10.866. Então, esses 100 quilos te joga da Alfa para Bravo. Ou te joga aqui da Charlie para Delta, porque são 100 quilos de defasagem aqui também. Tá? Então, basicamente, sim, esses 12 graus no final das contas aqui são relevantes. Muito mais porque aqui eu estou só abreviando rapidamente, né? Mas o voo tocaria ali, então de 1 em 1 minuto ali tu vai ganhando margem de erro, daqui a pouco você vai ver se erra tempo, erra consumo, erra o horário estimado de chegada, erra o TOD, enfim, daí erra tudo, né? Então, ficar atento para isso aí. Outro ponto muito importante para este ponto de relevância é sobre as médias. Tá? Eu vi muito aluno fazendo também. A média, que nesse caso aqui eu saio do nível do mar, Aracaju, vou subir até 33 mil pés, então 33 dividido por 2, 16.500. Beleza, essa é a altitude média de subida. O AMS, que eu vou plotar aqui. Porém, a temperatura média de subida, que a gente precisa sempre para fazer a VA de subida, né, e consequentemente a VS depois de subida, o cara vai e faz assim, ó, faz pelo gradiente também. Então, ó, temperatura média de subida pelo gradiente vai dar menos 4. O que o cara vai fazer? Bom, se a altitude média de subida é 16.500, quer dizer que eu vou subir 16,5 saindo daqui. Isso vezes 2 vai perder 33, e então 29 menos 33, menos 4. Mas está errado, porque eu já estou dando a temperatura lá em cima, então tem que fazer pela média aritmética, e não pela média do gradiente. Ou seja, eu tenho que fazer menos 49, que é a minha temperatura lá no limite, mais, como é que é uma média aritmética? Soma e divide por 2. Então, menos 49, mais o 29 que estava aqui embaixo, e aí sim eu divido por 2. E aí vai dar menos 10. Então, menos 49 mais 29 vai dar menos 20, divide por 2, menos 10. Aqui eu abri uma margem de 6 graus de erro. Então, você já tem mais um erro na velocidade, ou seja, você vai acumulando erros de velocidade, porque se aqui atrás você tinha, deu aqui uma diferença vamos voltar lá, ó. Deu uma diferença aqui de 12 nós, para um pouco mais de 10 graus, aqui ia dar mais ou menos isso também, ia dar uma diferença de uns 8, 9 nós durante essa subida, tá? Então, é relevante total ficar atento para essas novas temperaturas que são disponibilizadas sempre nessas novas navegações aqui, ó, no cabeçalho da navegação. Olha lá, em destaque aqui, ó. Opa, aqui em destaque aqui, ó. Tanto a temperatura no METAR, e eu tenho vários METARs agora, ó, tanto de Aracaju para Mossoró, para Paulo Afonso. Por quê? Porque eu vou usar esse METAR e vou usar a temperatura lá no nível. Aí nós vamos descer, e quando você estiver descendo, por exemplo, para Mossoró, para o primeiro pouso, onde você vai arremeter, a descida você vai usar com a temperatura que está lá em Mossoró, que é o segundo METAR, que seria aqui 35, ó. Eu apaguei um pouquinho para destacar o de cima, mas aqui, ó. Então eu usaria a temperatura do FL e faria a média com a temperatura lá de Mossoró. Aí de Mossoró subindo, vou usar a temperatura de Mossoró para a temperatura no FL 260. E aí, por fim, eu usar essa temperatura do 260
para a hora de descer, comparar com a temperatura do metar de descida. Então não é muito difícil, é só você realmente fazer essa readaptação. Eu sei que é fora do padrão, do que muitos alunos estudaram ao longo de toda a história, mas basta ficar ligado, basta ficar atento que ficou até mais fácil. Os dados estão todos entregues para você, então você não precisa ficar fazendo uma série de contas, tá? Então, essa era a dica que eu queria ter trazido para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Deixa no comentário se você quiser que eu disponibilize a nossa navegação do método que eu planejei. Coloquei algumas cartas alternativas, transcrevi ela para ficar um pouquinho mais bonita, mas é exatamente a mesma que tem caído lá na ANAC. Valeu? Então, buenas, deixa a curtida aí. Daqui o Comandante Dantas na escuta. Acontecimento de 3, continua a pressão, 31 no canto, 40 graus, 02, autorizado pouso na direita.